Olá, pessoal, boa tarde. Quero falar aqui um pouquinho com vocês. Para mim é muito difícil fazer vídeo porque eu sou tímida, não parece muitas vezes, mas eu sou tímida, tá? Mas Deus tá me incomodando para fazer esse vídeo. Embora muitas vezes quando Deus me incomoda, eu seguro bastante, eu tento correr, mas não tem para onde correr, é onde que Deus me incomoda até eu decidi fazer com muita vergonha, mas estou aqui. Eu quero falar um pouco com você que sofre de ansiedade, que tem ansiedade, que está sendo atacada de várias formas, por vários lados, pelo inimigo. Eu quero contar um pouquinho algo que tem acontecido comigo, que eu acredito que vai chegar em alguém e vai ajudar alguém, porque Deus não teria tocado no meu coração e me incomodado tanto para mim fazer esse vídeo se não fosse para algum propósito de chegar em alguém que esteja precisando. Assim, eu coloco para fora o que Deus está falando e alguém vai receber e também vai ser abençoado, tá? A intenção dos vídeos não é a gente aparecer, a intenção do vídeo, quando Deus fala alguma coisa, é que Deus tem um propósito. Em algum lugar vai ser bem visto e vai ser próprio para alguém, tá? Durante essa última semana, eu tive 2 sonhos. Eu tive o primeiro sonho, ele é um pouco comprido, então eu vou falar o resumo dele, o que eu entendi do sonho. Que no sonho eu entendia que eu estava sendo perseguida por pessoas, mas era pessoa só que dava a entender que eram demônios, né? E eu entendi que eu estava sendo perseguida, só que Deus falava assim, me clama mais por mim, você precisa clamar, você precisa me chamar. E quando eu realmente confiei, apareceu pessoas como se fosse pessoas, mas como se fosse anjos enviados por Deus, né? Alguém enviado por Deus ali. E no segundo sonho, que foi uns 2 dias depois, mais ou menos, eu tive o sonho que eu tava diante de uma tempestade ali, parecia, ao mesmo tempo que parecia um furacão, parecia muito com uma tempestade de areia, aquelas que dão no deserto. E eu tentei correr, mas não tinha para onde correr. E na hora ali eu deitei no chão e me agarrei, como se eu estivesse abraçando o chão mesmo, as pedras que estavam ali do lado. E mais consequentemente aquela tempestade não me atingia. E eu senti que tinha como se fosse uma capa vermelha grande que estava me protegendo ali, que não estava deixando aquela tempestade chegar até a mim. Então, eu entendi que Deus estava falando comigo que algo grande estava para acontecer, que ia vir turbulência e que ele estava me protegendo, que eu não precisava, né, me preocupar, que ele estava e está e sempre estará me guardando, me protegendo, né? E realmente, de uns dias pra cá, eu tenho sentido muita ansiedade. Não sou ansiosa a esse ponto, sou um pouco ansiosa, fico um pouco inquieta, mas isso eu consigo controlar. Mas de uns dias pra cá, principalmente esses 2 últimos dias agora, até hoje, eu tenho me sentido muito ansiosa ao ponto de nem conseguir dormir direito. E acontecendo algumas coisas durante a noite quando eu tento dormir, né, espiritualmente falando. Mas confiando em Deus e tendo certeza que Ele tá me guardando, me protegendo. E o engraçado é que hoje, né, eu recebi alguns ataques de uma pessoa aonde que eu percebi que ali era ataque do inimigo, né, tentando me atacar porque eu tô insistindo, eu tô lutando contra isso, contra essa batalha espiritual que eu tenho vivido nesses últimos dias. E foi na onde que fez todo sentido os 2 sonhos que eu tive, porque eu comecei a clamar mais e, consequentemente, no sonho que Deus falava que ia me proteger, primeiro Deus me mostrou que ia me proteger, que ia chegar, e agora chegou esses ataques, aonde que o inimigo tem tentado me atacar, me confundir, me desestabilizar, mas somos fortes na presença do Senhor, somos fortes no Deus que tem cuidado e protegido a gente, né? E tem me protegido e eu sou muito grata a isso, porque se eu fosse uma pessoa que não estaria, né, debaixo da graça, né, debaixo da proteção de Deus, sem querer saber de Deus,
com certeza eu não estaria sabendo lidar com essa situação. Mas estou conseguindo. Embora seja muito difícil, vem aquela vontade de do nada, de você ficar desanimada, porque tá sendo atacada, né? Mas Deus mostrou pra mim que tá comigo. E a mesma forma Deus vai fazer com você que tá vendo esse vídeo. Se você realmente tá passando por alguma situação semelhante, está sofrendo de ansiedade, está sendo atacada, alguma situação aí que está acontecendo, saiba que Deus, aquele que acalma o vento, que aquieta o mar, ele é o Deus que está cuidando de você. Ele não desistiu de você em momento algum. Então, em 1 Pedro 5,7, diz pra gente lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. E realmente, Deus ele tem cuidado do aflito, Deus tem cuidado daqueles que têm sido atacados por Satanás, porque a prioridade de Satanás sobre a nossa vida é querer nos atacar e nos desestabilizar para tirar-nos da presença de Deus. Mas é onde que Deus vem e nos faz forte e é onde que Satanás quebra a cara na parede, porque contra nós ele não tem vez, porque quem está cuidando, quem está nos guardando, nos protegendo é Deus. Então, eu deixo essa palavra aqui para você, eu deixo essa reflexão para você que tá passando por algum momento, né? Que nem eu falo, Deus tocou no meu coração para falar o que tá acontecendo comigo, para fortalecer, para te encorajar, né? Você que tem vivido, que tá passando por alguma situação semelhante de ansiedade ou ataques, seja de pessoas ou de espirituais.